paz, meus amados. A mensagem de hoje para o nosso quadro da semana está lá em 1 capítulo 13 e o versículo 2, que diz assim: Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui aos irmãos, prevenindo os irmãos, orientando os irmãos, todos ali felizes, alegres com a obra do Senhor, desejosos de fazer a obra do Senhor, essa chama do poder de Deus na vida das pessoas para fazer a obra do Senhor. E aí, então, se falava muito, claro, se orientava também, se orienta ainda hoje muito sobre a questão dos dons, da fé, né? O Senhor Jesus falou em sua palavra que se alguém tivesse fé, né, se uma pessoa tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer ao monte, né, que se mudasse de um lugar para o outro, isso aconteceria. Também se falava muito em dons de profecias, pessoa que tem a iluminação, né, a revelação de Deus, né, para profetizar, e a palavra de Deus que nós temos, a Bíblia, é a profecia do Senhor também, que fala conosco todos os dias, né? E o apóstolo Paulo, então, orientando os irmãos a respeito de tudo isso, ele diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que as coisas reveladas, elas pertencem aos homens e aos filhos dos homens, mas as que estão ocultas, né, que são mistérios, elas pertencem apenas a Deus e àquele a quem Deus queira revelar. E o apóstolo Paulo diz: ainda que eu conhecesse todos os mistérios, né, ainda que eu desse tudo que eu tenho, né, para as pessoas, para aqueles que têm muita confiança na questão de ajudar, de ministrar ao seu irmão com bens materiais, ainda que eu tivesse todas essas coisas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, o que o mundo realmente precisa, primeiro, é de amor. Está faltando amor. Está se falando muito mais do que em qualquer uma outra época sobre amor. Mas praticando amor, tem muito pouca gente fazendo isso. E aí isso é geral, né? É geral. Então, não importa se nós estamos frequentando uma igreja, se nós estamos servindo a Deus em um determinado local, em uma determinada congregação, se nós não tivermos essa capacidade de amar o nosso próximo e de demonstrar esse amor através das nossas obras e atitudes, podemos ter todas as capacitações possíveis, de nada vai adiantar. Então, isso é uma orientação que fica para nós, que nós precisamos começar da forma correta. Tudo é possível para aquele que crê. Qualquer coisa que você deseje, você pode pedir a Deus e Ele vai te conceder de acordo com a vontade dEle. Mas a primeira de todas é essa certeza de que a gente vai fazer é por amor ao nosso próximo. Não é por nenhum outro motivo, a não ser por amor. Então, tudo que nós fizermos através de dons que nós recebemos de Deus, se for por dinheiro, se for por status, se for por querer aparecer e mostrar que somos melhores do que o outro, seja por qualquer motivo que nós fizermos, nada vai valer a pena. O apóstolo Paulo diz: se eu não tiver amor, nada serei. Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.